Mozabanco ganha novo acionista estrangeiro e compra o Banco Terra Moçambique. Incêndio consome 80% do material eleitoral na República Democrática do Congo. Muito boa noite. 5 mortos e 10 feridos, entre graves e ligeiros. O resultado de um acidente de aviação tipo choque entre carros, ocorrido esta quinta-feira em Nhamatanda, província de Sofala. As vítimas faziam-se transportar nesta viatura que trasladava urna da Beira para Gondola e, chegadas na zona de Alumua, imobilizaram o veículo para fazer necessidades biológicas, tendo sido colhidas por este caminhão que seguidamente despistou. Além de morte de 5 pessoas, entre familiares e pessoas próximas do finado que era trasladado, a urna ficou totalmente danificada. O condutor do auto pesado de mercadoria, vendo que o sentido oposto estava ocupado, não conseguiu parar o veículo. Veio chocar contra o veículo parado e, como consequência, houveram no local 3 óbitos. 2 optaram a caminho do hospital. E porque o morgue do Hospital Distrital de Nhamatanda estava lotado, uma das vítimas mortais foi evacuado para o morgue do Hospital Provincial de Chimoio, sendo que parte dos feridos, em número de 10, também foram assistidos ao nível deste Hospital Provincial de Chimoio. Nós recebemos 10 pacientes e todos foram prestados os primeiros socorros e foram atendidos em regime ambulatório, já tiveram alta. O condutor do caminhão envolvido no sinistro, o qual se encontra detido para mais averiguações, nega que se fazia a estrada em velocidade excessiva. E esses que estavam desse lado a urinar, são outros que perderam a vida. Desse outro lado, porque eles disseram outros desse lado, já não havia sítio para onde eu podia fugir. Estava a andar a 70 km. A velocidade recomendada nesse troço. E não conseguiu travar mesmo assim? Travei, só que já era perto demais. Numa estrada como aquela atual, sempre o carro escorrega, você trava bruscamente. Até por volta das 15 horas, a altura que a nossa equipa de reportagem retirou-se do local, uma grua procedia trabalhos de retirada do caminhão com vista à remoção de um dos corpos que ficou entalado debaixo do contentor, um processo que provocou enorme fila de viaturas ao longo da Estrada Nacional número 6. Jorge Joaquim e Carlitos Cadangue, de Nhamatanda para a STV. 4 garimpeiros morreram soterrados ontem no distrito de Sussundanga. As autoridades confirmam o ocorrido e dizem que conseguiram retirar da mina artesanal as 4 vítimas mortais. Não, é o seguinte, ontem eles estavam lá a fazer o trabalho deles, de garimpo, precisamente quando eram 16 e pouco. Então, de repente, aqueles solos desabaram enquanto eles estavam lá embaixo. E o que aconteceu, sim. Então, nós, quando acompanhamos, houve intervenção nossa, homens da PRM, e também os do bombeiro, para podermos retirar os corpos, e conseguimos retirar 3 corpos, ontem à tardinha até aquela hora das 18. Então, visto que já era noite, interrompemos o trabalho. Então, hoje, dia de hoje, àquela hora das 5, os homens entraram mais fazer o trabalho, conseguiram retirar o 4º corpo. Então, todos os 4 corpos estão no morgue. São 3 jovens que eram do posto administrativo de Morra e um jovem que é do posto sede. É prática habitual daquela população. Também visto que é uma associação legalizado, eles estavam a trabalhar como associados. Talvez é por causa da fragilidade do próprio solo, porque há dias atrás choveu muito. Então, só que talvez faltou um pouco daquela atenção técnica, porque visto que o solo está muito pesado a cada unidade, então eles não podiam entrar para ir mexer aquelas pedras embaixo. Ok. E mesmo nós entrevistamos o próprio presidente da associação, e a explicação que ele deu, disse até teria falado com eles, não podem trabalhar esses dias, visto que está a chover muito, até teria arrancado instrumentos. Eles foram comprar outro instrumento e entraram, começaram a trabalhar. Ok. Sem consentimento daquele próprio presidente da associação. Ok.
Tá bem. E por sinal até estava o irmão dele também. Perdeu a vida também. 6 pessoas estão detidas em conexão com o assassinato de um menor albino. O caso deu-se no dia 2 deste mês, no distrito de Mopeia. O porta-voz do Comando Provincial da Zambésia, Sidney Lonzo, referiu que dos 6 detidos, 3 foram neutralizados em Mopeia e os restantes 3 em Morumbala. Dos detidos em Morumbala, um é professor da Escola Básica Grede Boroma, localizada naquele distrito. 3 indivíduos introduziram-se sorrateiramente no interior de uma residência, munidos de objetos contundentes do tipo katana. Portanto, de seguida, esses indivíduos raptaram um menor de 4 anos de idade com problemas de pigmentação da pele. Acionadas as linhas operativas, foi possível neutralizar 3 desses indivíduos ainda no distrito de Mopeia, e esses indivíduos acabaram indicando os autores morais deste crime, que foi possível neutralizá-los no distrito de Morumbala. A nossa reportagem sabe que dos 2 suspeitos a monte, um é professor e presumível mandante do assassinato do menor albino para fins de tráfico de órgãos humanos com a finalidade de enriquecimento ilícito, enquanto que outro é alegadamente curandeiro. Bom, a intenção desses indivíduos ao perpetuarem este ato era para vender este menor. Portanto, ainda estamos para averiguar em que situações isso iria se proceder junto do Serviço Nacional de Investigação Criminal. A polícia diz que já tinha controlado os casos de assassinato de pessoas albinas na Zambésia. Por isso, segundo o porta-voz do Comando Provincial, de momento este caso é considerado atípico e que a corporação vai ativar variantes operativas para evitar ocorrência de futuros casos. O Presidente da República promulgou hoje e mandou publicar a Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2019. O instrumento legal foi recentemente aprovado pela Assembleia da República. O Governo está satisfeito com o decurso das obras de emergência na Estrada Nacional número 1, no troço entre Inchope e Caia, na província de Sofala. O projeto está avaliado em 2 mil milhões de meticais, disponibilizado pelo Executivo moçambicano. Decorrem na Estrada Nacional número 1, no troço entre Inchope e Caia, obras de reabilitação desse troço que está num estado bastante lastimável. Em meados de setembro deste ano, arrancaram na província de Sofala as obras de emergência na Estrada Nacional número 1, nos troços entre Inchope e Caia, com cerca de 360 km, divididas em 2 secções. A primeira de 160 km de Inchope a Caia e a segunda de Canda a Matondo de 200 km. Trata-se de um troço vital para a movimentação de pessoas e bens e para a economia nacional, tendo em conta que é a única rodovia que liga o sul, centro e norte do país. O Ministro das Obras Públicas e Habitação esteve nesta sexta-feira neste troço para se inteirar do estágio destas obras. Começamos este trabalho do lado de Caia e temos 4 quilómetros praticamente concluídos do lado de Caia, que estava adstrito a um empreiteiro, e temos o outro empreiteiro que tem que pegar o troço entre Nangue e Matondo. Não é? Troço esse que também mostra-se ainda no processo de mobilização dos equipamentos, e aí nós desafiamos a este empreiteiro que está com este troço para que se junte com o empreiteiro que já terminou a parte de Caia a Nangue para fazer uma joint venture e poder atacar com a maior brevidade o troço então de Nangue a Matondo. O outro troço é de Matondo a Caia, onde os trabalhos estão atrasados. Gostaríamos nós que para estas alturas tivéssemos um cenário diferente do que encontramos no terreno, mas a justificação que nos foi dada é de que também estão no processo de mobilização dos equipamentos e que tudo também será feito para cumprir com os prazos que estão previstos, portanto, que é de entrega daquele troço de Matondo a Canda até setembro do ano que vem.
Um dos troços mais críticos vai de Inchope a Canda. Aqui, as obras em curso deixaram o Ministro das Obras Públicas e Habitação satisfeito. E isto anima-nos, podemos afirmar com alguma propriedade que estamos a presenciar o início do fim do Calvário na Estrada Nacional número 1. Neste sábado, o Ministro das Obras Públicas e Habitação irá se inteirar do estágio das obras localizadas ainda na Estrada Nacional número 1, no troço entre Save e Pambara. 15 mulheres morrem por dia devido a complicações na gravidez e no parto. Os dados constam do relatório sobre a situação da população mundial. Contrariando a tendência que até é global de 2,5 filhos ou menos, as mulheres moçambicanas têm 5,1 filhos. Até aqui, o caso não era muito grave, não fossem as taxas preocupantes de mulheres que morrem por causa de complicações na gravidez e no parto. Em Moçambique, tem uma situação onde 15 mulheres morrem por dia no parto ou na gravidez. É inaceitável. É inaceitável e não contribui ao desenvolvimento do país, certeza. E também tem uma situação de mais de 150 mil gravidez indesejadas por ano. A preocupação é partilhada pelo governo, que tem desenvolvido diversos programas para reduzir as mortes por complicações na gravidez e no parto. Neste momento, o Ministério da Juventude e do Desporto está a liderar o grupo de dividendo demográfico com outros ministérios e estamos a delinear ações para, a curto prazo, melhorarmos a divulgação, melhorarmos as ações multissetoriais para que nós possamos ter maior interação. Com o título O Poder de Escolha, o relatório sobre a situação da população mundial alerta que a falta de possibilidades de escolha pode ter impacto nas taxas de fertilidade. O Mozabanco tem um novo acionista denominado Arise, que passa a deter 29,5% das ações da instituição. A operação foi aprovada pelo Banco de Moçambique, que também autorizou ao Mozabanco a compra de 100% do capital do Banco Terra Moçambique. No primeiro negócio, o Mozabanco adquire 100% do capital do Banco Terra Moçambique. Em comunicado, o presidente do Conselho de Administração do Mozabanco explica que a compra irá consolidar a estrutura financeira e patrimonial da instituição bancária. Já o PCA do Banco Terra Moçambique considera que a transação representa uma oportunidade e cria a possibilidade de o banco estar mais próximo dos seus clientes. Noutra operação, o Mozabanco aumentou o seu capital através da empresa chamada Arise, que passará a deter uma participação de 29,5% na estrutura acionista do banco. A Arise é uma empresa gestora de um fundo de investimento em África com parceiros na região subsaariana. A empresa foi fundada por 3 investidores fundamentais, nomeadamente o Rabobank, banco de referência holandês, Norfund, um dos maiores fundos de investimento do mundo e de origem norueguesa, e FMO, fundo de investimento holandês, refere o comunicado. A Rise gera atualmente mais de 660 milhões de dólares em ativos e opera em mais de 10 países. O negócio permitirá à Rise expandir os seus investimentos em Moçambique. Empresários moçambicanos fazem balanço positivo do exercício econômico de 2018. Contudo, alguns apontam situações negativas que constituíram barreira no desenvolvimento de negócios. Passando em revista o ano prestes a terminar, a classe empresarial moçambicana atribui nota positiva aos principais indicadores macroeconômicos, com destaque para a ligeira melhoria do país no ranking Doing Business do Banco Mundial. Porém, nem tudo foi positivo. Ninguém está satisfeito. No indicador sobre a obtenção da licença de construção, Moçambique era o melhor classificado de toda a África Austral até 2016, na posição número 30. De lá a esta parte, Moçambique caiu 34 lugares. Sobrecarga tributária. A neutralização da tendência dos diversos setores do Estado
a introduzir taxas e mais taxas que oneram ainda mais a nossa atividade produtiva. Financiamento à agricultura. Preocupa-nos que, desde o fim do incentivo para o IRPC em 10% para a agricultura e a pecuária no ano de 2015, obrigando as empresas deste setor a pagar a taxa geral do IRPC em cerca de 32%, o governo, apesar de reiteradas promessas, ainda não tenha restituído este benefício que constituía o principal incentivo para o investimento e reinvestimento no setor. Para 2019, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique recomenda mais reformas para a facilitação de negócios. A RIS classificam o ano de 2018 de difícil no desenvolvimento da sua atividade, recomendando mais trabalho para o próximo ano. Foi um ano difícil para todos. Há indícios, há uma luz no fundo do túnel, mas não foi fácil este ano. Muitas empresas fecharam, não aguentaram com a pressão, mas muitas conseguiram sobreviver também. E vamos olhar para 2019, o que é que nos vai trazer. O balanço é positivo, tomando em conta que as grandes atividades que foram programadas foram cumpridas. Ainda há muitos desafios pela frente e acreditamos que, com o empenho de todos nós, incluindo do próprio governo, poderemos conseguir ultrapassar aquilo que são as grandes dificuldades. 2018 foi muito trabalho, o CTA trabalhou muito, juntamente com o governo, por várias áreas. Dou parabéns ao CTA, vários assuntos estão a ser realizados e no 2019 eu acho que vamos duplicar o esforço. Tem 29 anos e tornou-se a primeira comandante de voo na história da aviação civil moçambicana. Esta sexta-feira, a empresa METS realizou o seu primeiro voo com uma tripulação composta só por mulheres, lideradas pela comandante Admira Antônio. Crônica de viagem com Fidel Tonimídio e Abdul Banhisa. O seu dia começa como de muita gente que sai de casa para o trabalho, vestida a rigor, pronta para mais uma jornada. Admira Antônio trilhou passos altos. Sim, altos, porque ela é a primeira comandante de voo na história da aviação civil no país, com apenas 29 anos de idade. A sua caminhada pelo mundo dos ares começou no ano 2011, até que em 2013 integrou a equipa do Moçambique Expresso, empresa subsidiária das linhas aéreas de Moçambique. Hoje, ela está pronta para mais um dia de trabalho, porém especial. O voo será comandado por uma tripulação 100% feminina. A interação é parte do plano de voo. Com Admira sob comando, os pontos acertam-se. E agora é que são elas. Acertam-se os últimos pontos. Os passageiros já vão a bordo, prontos para partir. Admira Antônio entra para a história da aviação civil em Moçambique por ser a primeira comandante, com 3.500 horas de voo. E mais do que isso, o que torna este momento especial é que hoje ela vai voar com uma tripulação 100% feminina. Na cabine de pilotagem, a comandante e a copiloto preparam o voo. O destino era a cidade de Chimoio. Senhoras e senhores, muito bom dia da cabine de pilotagem. Fala do comandante em nome da LAM, Linhas Aéreas de Moçambique e da MEC, Moçambique Expresso. Damos as boas-vindas a bordo do nosso avião. Embraer 145 no voo TM113. As assistentes de bordo procuravam, sem muito esforço, transmitir segurança e espalhar simpatia. A comandante anuncia a aterragem do voo à cidade de Chimoio. Uma aterragem que até mereceu palmas. O relógio marca o momento de regresso e a comandante Admira disse o que lhe veio à alma. É um momento muito bom para mim, porque já vem de muitos anos que eu sonhei a chegar a esta etapa na minha carreira desde criança. Então é um momento, para mim, é um momento emocionante, muito bom, e sinto que a luta valeu a pena e, afinal de contas, as pessoas podem alcançar os seus sonhos. Estão nesta aeronave Embraer 145,
50 passageiros a bordo, pilotados por uma tripulação 100% feminina. Para os passageiros, uma mistura de sentimento, porque afinal esta não é uma situação habitual. Quase todo mundo teve algo por dizer sobre isso. Uma tripulação composta somente de mulheres, esse é um sinal de grande crescimento. Também mostra-se que aquilo que são os princípios do gênero, aqui também, mesmo no espaço, tem a função e tem a oportunidade. É uma grande oportunidade e uma grande honra para todos que estamos a viajar neste momento. É um orgulho como mulher. Estamos a ver agora o empoderamento da mulher. Nós sabemos que a mulher não está representada em setores chaves da nossa sociedade. Então, quando estou num avião pilotado por mulheres, é um orgulho para mim e gostaria de ver mais mulheres em setores chaves da nossa economia. É muito bom. O que a gente quer como passageiros é que tenhamos profissionais competentes, e se a tripulação é competente, é muito bem-vinda, é do nosso agrado e temos de dar os parabéns à companhia. E eu tenho a certeza que a nossa comandante ainda vai adicionar o toque feminino, a delicadeza feminina, e então vai tornar ainda esta viagem e todas as próximas viagens que ela vai realizar muito prazerosas e seguras. Senhora Admira António e toda a sua tripulação, esperem-se. Para nós foi um prazer tê-los a bordo. Esperamos voltar a vê-los em breve voando connosco. Muito obrigada. Tenham um bom dia. Desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. A jovem Admira admirou o profissionalismo das suas colegas. Esta em especial, com uma tripulação completamente feminina, mostrou que, independentemente do gênero, a pessoa com mérito, com trabalho, profissionalismo, pode fazer um bom trabalho. E é o que foi feito hoje. As meninas estavam excelentes, pontuais em todos os aspectos. O trabalho em equipe é quase sempre certeiro. Temos o mesmo treinamento, então eu posso dizer que aterrar com ela, aterrar com o homem é a mesma coisa, porque a questão é a segurança. Já vínhamos voando com ela, mas é diferente quando são 4 mulheres. É bonito, é diferente. Foi a primeira vez que fomos as 4 tripulantes mulheres. E muito pelo contrário, não foi desconfortante, foi uma grande honra. Da história profissional de Admira, fica uma lição. O limite é o céu. A comandante Admira e a sua tripulação foram recebidas por membros do governo que afirmaram que as jovens mostraram que as mulheres são capazes de fazer muito pelo desenvolvimento do país. Com a chegada ao aeroporto internacional de Maputo, o Embraer 145 era batizado. Por ter sido o primeiro a ser pilotado por uma tripulação composta só por mulheres. O voo da primeira tripulação, completamente feminina, foi merecedora de uma recepção calorosa aqui no aeroporto internacional de Maputo, depois de ter feito a viagem Maputo-Chimoio, Chimoio-Maputo. Foi até merecedora aqui de um batismo. Admira António trouxe para Moçambique um novo panorama na aviação civil por ser a primeira comandante do país. Sensação de termos alcançado mais um dos objetivos, que é de facto mostrar que a mulher tem capacidade, mulher é capaz, mulher pode enfrentar qualquer tipo de desafio, tal e qual os homens vêm enfrentando até hoje. Estamos particularmente orgulhosos hoje porque vimos o céu em Maputo a abrir com uma tripulação feminina, completamente feminina, as bombeiras e as controladoras, toda a gente foi equipa feminina e jovem. Este momento é de alegria, mas acima de tudo a emancipação da mulher, a equidade de género, a igualdade de género está aqui e ficou claro que as atividades que antes eram feitas por homens, as mulheres também podem fazer. O empoderamento da mulher, aqui está uma clara evidência que quando nós apostamos na mulher e empoderamos, todas são capazes. Tripulação feminina a levar-nos para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes.
Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. O conflito de terra no bairro Tchumeni 2, no município de Matola, termina em demolição de uma casa. A família lesada considera-se injustiçada, tanto considera a decisão de injusta parte do tribunal, pois diz que interpôs um recurso. É um problema que se arrasta desde 2008. Nesse ano, o município notifica o proprietário deste terreno, localizado em Tchumeni 2, a abandonar o local onde vive há pouco mais de 60 anos para a requalificação do bairro. Tchumeni é considerado um bairro porque deixou de ser uma zona eminentemente rural e passou a ser uma zona urbanizada. É neste contexto que Vossa Excelência acabou sendo apanhado por este plano, estando numa zona reservada a atividades econômicas e a pequenas indústrias e não destinada à habitação. Ainda no mesmo documento, o município garantiu que os direitos da família estariam salvaguardados. Mas porque a lei o protege, ficam salvaguardados seus direitos. Por o investidor, obriga-se a indemnizá-lo ou compensá-lo, devendo a compensação construir uma casa condigna, no espaço a indicar pelo município. Estranhamente aparece um empresário com doate, alegando que o espaço lhe pertencia e começou a desalojar a família, ação que só foi interrompida graças à intervenção da vizinhança. Dias depois, o caso chegou ao Tribunal Judicial da província de Maputo, que decidiu que o espaço devia ficar com o empresário. O tribunal decidiu ainda que o empresário devia construir uma habitação para a família Muamba num espaço que seria indicado pelo município. E o empresário disse que cumpriu o que foi acordado. O valor vai ser de acordo com aquilo que eles, do valor daquela cabana que eles tinham feito lá para ser pago, conforme a indemnização daquele valor. Mas eu até por onde fiquei a dar mais, na altura. Mas a família Muamba diz não ter recebido nenhuma indemnização por parte do empresário. Não constitui verdade, como eu estava a referir há pouco tempo, de que o tribunal chegou a nos dar um tempo para podermos negociar. Nós chegamos a negociar com ele, a possibilidade que nós demos a ele foi exatamente essa, que nós, em última instância, nós aceitamos que procure um espaço com as dimensões idênticas, iguais, vá construir o muro, a casa do tipo 3, todas as infraestruturas que estão aqui, nos entregue e nós também vamos sair daqui. Ele rejeitou essa possibilidade. Rejeitou. E porque a família nega abandonar o local, onde inclusive tem um cemitério familiar, o empresário iniciou com a demolição da casa da família, tal como consta da decisão do tribunal. Os guardas da família Muamba contam como tudo sucedeu. Quando chegaram, nós tentamos lutar com eles, só que eles eram muito. E grupo também da empresa Lúcio eram muitos, mais de 15 homens, com um carro que tinha material para demolir a casa. Começaram a vandalizar, não tínhamos como. Sim, estamos a dormir aqui nessas condições mesmo. Sim. Com tudo partido, tudo desarrumado? Sim, tudo partido, tudo desarrumado. E como é que dorme assim, nesse estado da casa? É só sentar, não temos como dormir. Sim. Entretanto, Alberto Muamba, um dos herdeiros da parcela, diz não entender como o tribunal decide que o empresário deve expropriar a família antes de responder ao recurso interposto. Depois dali foram várias tentativas de poder procurar a forma de poder sair do processo. Não conseguimos. Inclusive, chegamos a pedir o pagamento de caução em face para travar a execução, enquanto nós aguardamos o processo subir ao tribunal de segunda instância. Não nos foi dado nenhuma resposta do pedido de pagamento de caução até então. Com ou sem a resposta do tribunal ao recurso interposto pela família Muamba, o empresário disse que vai avançar com a expropriação porque o espaço lhe pertence. São volumosos. Só para o senhor entender, uma fábrica que poderia ser estabelecida em 2007, nós estamos em 2018. Já passam 11 anos. Mas jamais que eu tive que montar uma unidade fabril na Suazilândia, por causa disso. Então assim a demolição... Para além da
coisas que eu tenho. Diga? A demolição definitiva da casa e a ocupação de espaço para quando está previsto? Não, aquilo já está previsto, porque o tribunal já me fez a entrega. Só que é uma renitência da parte dessa família, que fazem ataques de vandalismo à noite e que depois tragam e partem as coisas que estão lá dentro durante a noite. Durante o dia não aparece ninguém. À noite eles atacam os nossos guardas. Tanto que eu já fiz uma queixa formal na polícia e agora fiz um pedido de um policiamento. Porque trabalhar assim com atos de vandalismo não é possível. A província da Zambésia está a registrar 15 a 20 casos de conflitos de terra anualmente, sendo os distritos de Quilimane, Niquadala e Mucuba os mais problemáticos. Estes dados refletem apenas os casos de conflitos que chegam às autoridades. As zonas com ocorrência de recursos minerais, ao exemplo dos distritos de Xinte, Inhaçuns, Gilé e Quilimane, são potenciais áreas de conflitos. Todavia, ao nível local, tudo está a ser feito para travar o problema. Surgem alguns conflitos, mas não são apenas conflitos com empresas, ou seja, para aqueles que requereram dote para efeitos de atividades econômicas. Mesmo entre algumas pessoas, comunidades, existe conflito. Mas são conflitos que, na medida da nossa avaliação, conseguimos mitigar, porque temos a todos os níveis instituições que lidam com a gestão de terras. Aliás, o processo de gestão de terras envolve muitos intervenientes e é nessa via que também, quando surge um conflito no IL, também pode ser dirimido a nível do distrito, da localidade ou do posto administrativo. Entretanto, Zambésia acolhe a capacitação dos governos distritais em matéria de legislação sobre terras. A iniciativa é do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. No final é que os diferentes intervenientes no setor de gestão e administração de terra são deste seminário reforçados em matérias de legislação sobre terras, de modo a executarem com conhecimento aquilo que são as atividades do seu dia a dia. Neste encontro pretende-se identificar mecanismos justos de acesso e uso do recurso terra. O Governo reiterou o compromisso em continuar a contribuir para o processo de implementação das reformas do Sistema de Desenvolvimento das Nações Unidas 2017-2020. A garantia foi dada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco. A cidade de Maputo acolheu na manhã desta sexta-feira a reunião de consulta entre o governo e as Nações Unidas sobre a implementação do quadro das Nações Unidas de assistência ao desenvolvimento 2017-2020. Dirigindo-se aos presentes na abertura do encontro, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação disse estar satisfeito com os passos dados até o momento, tendo em seguida manifestado o contínuo apoio do governo para a promoção do desenvolvimento econômico e social sustentável. Por essa razão, constitui nosso interesse ver reforçada a ação da UNDAF nas seguintes especialidades: agricultura, tendo em vista a segurança alimentar e nutricional e aumento da renda das populações rurais, e a dinamização da industrialização. A energia, imprimindo dinamismo na sustentabilidade e diversificação das fontes de energia, incluindo as renováveis. Infraestruturas, particularmente na expansão contínua das infraestruturas de prestação de serviços sociais, com vista a elevar a qualidade de vida dos moçambicanos. O coordenador interino do Sistema das Nações Unidas considera que os projetos conjuntos implementados têm produzido efeitos positivos. Para as Nações Unidas foi um prazer enorme podermos contribuir para melhorar a situação das pessoas mais vulneráveis do país, assim como ter contribuído nos estudos para promover os ODS. O governo e as Nações Unidas trabalham conjuntamente em áreas como segurança alimentar, transformação econômica, educação, gênero,
proteção social, saúde, juventude, boa governação, recursos naturais e resiliência. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Amanhã Maputo será das cidades mais quentes, com 36 graus de máxima e 24 de mínima. Xaxai terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 24, 31 também de máxima em Inhambane e 23 de mínima. No centro do país, a cidade de Tete terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 17, 28 de máxima para Chimoio e 17 de mínima. Beira, 30 graus de máxima e 25 de mínima. Climane terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 24. Mas a norte, 24 graus de máxima para Lixinga e 18 de mínima. 31 graus de máxima em Pemba e 25 de mínima. Nampula, 31 de máxima e 24 de mínima. Até já. Muito boa noite uma vez mais. Vamos a esta altura olhar o mundo. Os Estados Unidos da América propõem uma nova era de parcerias comerciais com a África e acusam a China e a Rússia de manterem cada vez mais dependente a economia dos países africanos. Depois de Rússia e China terem mostrado o seu melhor para o desenvolvimento da África, é chegada a vez dos Estados Unidos apresentarem suas propostas comerciais que possam alavancar a economia dos países africanos. Em conferência de imprensa, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse que o seu país estará focado em desenvolver laços econômicos com a África, de modo a garantir um continente próspero, protegendo sempre os interesses nacionais. Bolton acrescentou que desta vez os Estados Unidos não mais vão financiar missões de paz improdutivas e sem sentido das Nações Unidas, mas vão continuar a apoiar combates contra terrorismo e prevenção de conflitos violentos no continente. Em reação à presença da China e Rússia em África, Bolton acusou estas duas potências de tentar escravizar os Estados africanos através de parcerias econômicas predatórias e cheias de corrupção. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse que a Rússia e China usam a África para ganharem mais votos na Assembleia das Nações Unidas. A missão de paz das Nações Unidas vai permanecer na República Centro-Africana por mais um ano. O Conselho de Segurança da ONU aprovou ontem a resolução marcada pela abstenção da China e Rússia. O conflito civil na República Centro-Africana, que iniciou em 2013, ainda precisa de intervenção dos capacetes azuis. O Conselho de Segurança da ONU aprovou esta quinta-feira a resolução que visa estender o tempo da MINUSCA até novembro de 2019. A Rússia e China negaram votar no acordo, acusando a França de falhar reconhecer de maneira clara a grande ajuda prestada pela Rússia para a pacificação da República Centro-Africana. Em 2018, Rússia aumentou o fornecimento de armas, treinou os soldados africanos e garantiu segurança à residência presidencial. Desde a queda do presidente François Bozizé, a República Centro-Africana mergulhou numa violência que deixou 2,5 milhões de pessoas com necessidade de ajuda humanitária. O atual presidente apenas controla 1/5 do território, o resto está sob domínio de 18 grupos rebeldes. Portugal participa da missão da paz com 214 militares. As mais esperadas eleições da República Democrática do Congo correm o risco de não se realizarem no dia 23 de dezembro. Cerca de 80% do material de voto, incluindo máquinas de votação, foram ontem destruídos pelo incêndio. As eleições presidenciais da República Democrática do Congo, que já deviam ter acontecido em 2016, podem ser adiadas novamente devido à destruição do material eleitoral. Na madrugada da quinta-feira, um repentino incêndio devorou um armazém em Kinshasa, onde estava guardado todo o material de votos, incluindo máquinas de votação para 24 distritos. Cerca de 80% de material eleitoral ficou destruído. O chefe da Comissão Nacional Eleitoral Independente diz que o incêndio terá sido intencionalmente provocado e garantiu que as eleições marcadas para 23 de dezembro iriam acontecer.
As máquinas de votação feitas na Coreia do Sul foram várias vezes criticadas pela oposição, alegando que o partido no poder poderá facilmente adulterar os resultados. Por esta razão, o partido no poder de Joseph Kabila acusa a oposição de ter provocado o incêndio. Desde que a campanha eleitoral começou, 4 pessoas morreram em confrontos com a polícia e mais de 40 ficaram feridas. De volta ao país para anunciar que o casal Judite e Ernesto Manhissa foram os grandes vencedores do quadro A Noiva, do programa A Tarde é Sua da STV. Os finalistas foram conhecidos hoje. A entrada triunfal desta noiva era o prenúncio de uma luta renhida entre os concorrentes do quadro A Noiva, do programa A Tarde é Sua. Um quadro que tinha como propósito realizar o sonho de casais com desejo de contrair matrimónio. Foram 12 casais concorrentes, mas apenas 4 chegaram à final. Os concorrentes ansiosos manifestaram desejo de vencer a prova, mas apenas um teria o casamento dos sonhos. Os jurados, antes mesmo das últimas provas, desejaram boa sorte aos concorrentes. O sol intenso que se fez sentir esta sexta-feira não passou despercebido pelos jurados. No final, a sorte grande calhou para os noivos Judite e Ernesto Manhissa. Aliás, o casal não só contou com a sorte, mas também com muito trabalho. Afinal, todos os concorrentes tiveram que passar por provas de fogo ao longo de quase 8 semanas que colocaram à prova a cumplicidade e a força do casal. Os noivos vencedores terão tudo para a sua grande festa, desde vestido de noiva, alianças, fato para o noivo, salão de festas com direito a buffet e bebidas, viatura para o casal, hotel para a noite de núpcias e tudo que os noivos têm direito para um casamento de sonho. São 9 da noite em Moçambique e na África do Sul. É o ponto final do jornal. Gratos pela atenção dispensada. Bom fim de semana.